Boa tarde, bem-vindos de volta à trilha PEP 20 da Python Brasil 2020. Voltamos aqui, esse final de tarde, o evento está maravilhoso, eu estou aqui só aprendendo de host aqui hoje e é um privilégio enorme para mim estar aqui dedicado, ouvindo as palestras em background. Então, eu estou falando que tem um Job Fair dentro do Discord, é uma feira de empresas de trabalho, vamos dizer assim. Então, ali no Discord tem um link aí de baixo no vídeo, para quem chegou agora, tem um link para o Discord, que é a plataforma de comunicação da comunidade. Durante essa Python Brasil aí tem salas de videochamada, né, onde as pessoas estão trocando ideias, tem também chats de ajuda e das empresas que estão apoiando a Python Brasil, com vagas abertas e tudo mais. Então, fiquem à vontade para entrar. Vamos seguir aqui no nosso cronograma de hoje com a próxima palestra, que é da Salete Silva Farias, que vai entrar comigo aqui agora para conversar com vocês, doutoranda em Lisboa, mestre em Ciência da Computação, professora de computação do Instituto Federal do Maranhão, founder do PyLay de São Luís, cofundadora, né, do projeto Minha Voz, minhavoz.com, para quem quiser entrar, contra a violência de gênero, absolutamente incrível. Atualmente trabalha a temática mulheres nos campos STM, que é o foco da palestra de hoje, né, que é subrepresentação e invisibilidade feminina. Eu não sei, a Salete vai me corrigir, não sei se é STEAM, é STM, mas é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Uma análise de estereótipos, educação e plataforma de carreira. Muito incrível a sua biografia, Salete. É um privilégio para a Python Brasil te ter aqui como palestrante. Bem-vinda. Usa aí seu tempo e que a comunidade usufrua. Também, obrigada. Gostei da camisa, viu, Mário? Muito bom, Ada Lovelace. Bem, a minha palestra, como a Mário já comentou, sobre a subrepresentação e invisibilidade feminina na STEM, STEM, a pronúncia, e só para colocar vocês a par do que é cada coisa, subrepresentação significa que é uma representação insuficiente. Então, são poucas mulheres, é um número insuficiente de mulheres em algumas áreas. E invisibilidade é porque nós não as vemos ou elas não estão onde elas deveriam estar, que é nas carreiras, enfim. O Mário já apresentou quem eu sou, né? Então, é a minha primeira Python Brasil. Estou realizando um sonho aqui de estar nesse evento. Eu nunca estava geograficamente no mesmo lugar, mas agora é online, então, é essa oportunidade. Ele já falou um pouquinho, então, só para sair um pouco do contexto da computação, eu também sou bailarina, gosto de programar, de Harry Potter e de séries. Bem, essa palestra, ela é um recorte da minha investigação de doutorado, né? Então, como ele falou, eu estou fazendo doutoramento em Lisboa, e é uma parte da minha investigação. Então, eu estou com essa investigação de doutorado em curso, eu termino no ano que vem. Então, provavelmente na próxima Python Brasil eu já posso apresentar os resultados finais, mas eu vou apresentar para vocês tudo que eu descobri nesses últimos 3 anos que eu venho estudando esse tema. Então, eu trouxe para vocês exatamente a visão dos relatórios. O que dizem os relatórios mundiais sobre a representatividade das mulheres na STEM e nos próximos 100 anos. Seja na educação, seja nas carreiras emergentes, a gente vai entender o porquê que existe essa subrepresentação e a causa dessa subrepresentação são os estereótipos de gênero, que eu vou explicar para vocês mais à frente o que é isto, e como é que esses estereótipos de gênero têm impacto no protagonismo feminino, seja na ciência ou na visibilidade em plataformas de carreira. O que a gente pode falar por enquanto? Por enquanto, assim, porque como é uma tese de doutoramento, é uma investigação que está em curso, então existe algumas coisas que eu ainda não descobri e algumas coisas que eu ainda não posso compartilhar. Só depois de ter defendido. Mas o que a gente pode falar por enquanto é o que se sabe em números. O que já se sabe em números, o que fazer para melhorar e por que algumas intervenções podem não funcionar como esperado. Então, eu trouxe uma ementa para vocês aqui, a gente vai falar sobre o gender gap, o cenário atual, as profissões, as plataformas de carreira, os estereótipos
e vou trazer para vocês um contexto real, que é o que eu estou investigando hoje. Então, para que vocês entendam esses termos estranhos e diferentes que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, eu vou explicar o que é o gender gap. O gender, ele vem do inglês, que significa gênero, e o gap significa lacuna. Então, gender gap é uma lacuna de gênero, é um vazio, é um espaço. E significa a diferença entre a forma como os homens e as mulheres são tratados na sociedade, ou entre o que homens e mulheres fazem e alcançam. Então, esse gender gap, ele existe em diversas áreas, em diversos estratos da sociedade. Mas existe gender gap, por exemplo, em oportunidades. Então, os homens têm mais oportunidades do que as mulheres, principalmente em trabalho. Existe um gender gap na participação econômica, quando mulheres ganham menos do que os homens fazendo a mesma função. E existe um gender gap no trabalho. Então, a maioria das mulheres, ela tem uma tripla jornada, o que a gente não vê exatamente na maioria dos homens. Então, o gender gap é isso, essa diferença entre homens e mulheres, e com que faz com que um determinado gênero tenha mais oportunidade do que outro. E aqui eu trouxe uma manchete, essa manchete foi eu que fiz, onde está escrito: em profissão tecnológica, apenas 5 em cada 100 pessoas são mulheres. E eu vou mostrar para vocês em que profissão é essa e em que país isso acontece. Para quem assistiu as palestras de ontem, a Carla comentou sobre esses dados, e ela também utilizou o mesmo relatório que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, primeiro eu vou falar dos relatórios. Essa minha tese, essa minha investigação do doutorado, ela começou com base em um grande relatório, que é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um grupo que se reúne todo ano na Suíça, e o nome desse relatório é The Global Gender Gap Report. Então, é um relatório global da lacuna de gênero. Há 10 anos que eles estudam como é que essa disparidade de gênero acontece nos países. E como vocês podem Oi, Salete, a gente está te vendo, mas aí cortou o som, tem alguns segundinhos aí que a gente não está te escutando. Não sei se é o caso de você tentar fechar o microfone, abrir, ver se volta. Vamos fazer essa tentativa aí. Não estamos ouvindo. 1, 2. Alô? Salete? Eu acho que travou. Eu estou com a impressão que o vídeo dela, eu acho que ela está continuando o raciocínio. Pelo que parece, o vídeo dela está... Pode ter travado a nossa conexão com ela, né? Muito bem. Eu não estou conversando com nenhum amigo imaginário, não, tá, pessoal? Estou falando com o Cifali aqui, que está cuidando do host. Ela continua explicando, viu? Ela continua explicando, o Cifali. Tem como derrubá-la? Não. Eu não sei. Probleminhas técnicos aí, eu acredito até deve ser alguma coisa de internet, mas foi estranho, né? O vídeo dela tá bom e o áudio não tá vindo. Não voltou. Bom, acho que... a gente tirou ela rapidinho. Eu acho que vocês perceberam, né, que estão acompanhando no vídeo aí, que ela continuou o raciocínio ali, mas não percebeu que tinha... a gente não, ela não conseguiu captar o aviso ali que o áudio não estava passando. Talvez também ela não estava nos escutando também, porque a gente falou. Vamos ver se ela retorna aí para completar a palestra.
Vamos ficando aí. Qualquer coisa, se ela estiver no chat do Discord também, é bom. Muito bem. Vou falar com meu amigo imaginário aqui, pessoal. Se fale, ela já... você tem como entrar em contato com ela, alguma coisa assim? Um e-mail, talvez? Estou no modo de pedir ajuda aqui. Eu tô muito ruim de improvisação. Estou vendo vocês comentando aí no chat. Mas, gente, ó, se eu soubesse 5% do conhecimento da Salete, eu ia continuar a palestra dela aqui, tentar dar uma improvisada. Mas o conteúdo que ela estava trazendo aqui, com toda essa bagagem acadêmica dela, eu não tenho nem roupa para estar aqui nesse vídeo, na verdade. Vou humildemente voltar, esperar a Salete retornar para a gente concluir a palestra dela. Ela já está falando com vocês aí no Discord, né? Já ela volta. Tá voltando, o Cifalo já está mandando link para ela. Foi um probleminha de conexão, então. Boa, todo mundo já agiu ali. Isso aqui a gente tem um desconto, né? Na Python Brasil sempre dá os problemas de conexão lá com o projetor e o cabo que é HDMI e VGA. A gente estava livre disso, eu não tinha visto esse negócio de HDMI e VGA, problema de não conseguir botar o slide. A gente está com crédito, né? Dá um probleminha de conexão, outra aqui, outra ali, e eu acho que ainda é menos pior. Metade das palestras nesses eventos presenciais aí atraso por causa de conector de... A gente vai para Marte e não resolve esses problemas de projeção, né? E nem impressora. Impressora também a gente não resolve, não. É umas escolhas nossas aí de não resolver essas questões. Só confirmando aqui se a Salete já recebeu o link. Tá mesmo, o pessoal falou que tá sensacional a palestra da Salete, eu concordo. Bom, parece que ela conectou, mas está tentando colocar outro navegador lá, pode ser bom mesmo. Tudo bem. Vamos voltando. Depois a gente deixa a Salete esticar, então, a palestra dela no final e já prepara as perguntas aí no Discord, né? Provavelmente não vai dar tempo de a gente fazer perguntas, mas aí a gente já fica combinado que vai ter uma troca de ideias ali depois. Uma ideia também é aproveitar as mesas ali, aproveitar que vai ter uma pausa depois da palestra da Salete, a gente pode criar uma mesa ali depois para continuar o debate. As perguntas aí no Discord. Testa aí o microfone, Salete, para ver se está tudo certo. Fazer perguntas.
A gente já fica combinado que vai ter uma troca de ideias aí. Oi, tá ouvindo? Uma ideia também é aproveitar as mesas ali, aproveitar que foi uma... Acho que tá vazando áudio, não sei se está aberto aí. Tá, desculpa. Ok. Oi. Agora não, Calete, pode assumir aí que a conversa estava de alto nível. Volta tá só. Bem, se algum probleminha, a gente manda mensagem aqui no cantinho. Tá aparecendo a tela aí? Eu não compartilhei. Tá perfeito. Ai, Deus. Olá, pessoas. Tá todo mundo... Tá ok? Bom, isso é para descontrair. Então, eu estava a comentar sobre a questão do top 10, né? Então, existem esses países e a Islândia é o melhor país para a gente, em termos de equidade de gênero. Ok. E o que dizer do Brasil, né? O que dizer do Brasil? Bom, o Brasil, ele está na posição 92, certo? Então, são 153 países e o Brasil está na posição 92 e entre 0 e 1, o Brasil está ali em 0,6. Se vocês olharem bem aqui no gráfico, na tela, em 2006, né, o Brasil estava na posição 67 e agora em 2020 ele está na posição 92. Ou seja, piorou bastante, né? E aí a gente verifica, por exemplo, que o Brasil ele está em primeiro lugar em fator de equidade, em questão de saúde e sobrevivência. Então, nós mulheres estamos realmente vivendo mais. E aqui é onde a gente vê educational attainment, as mulheres também estão estudando mais. Então, nós mulheres estudamos mais, vemos mais, mas seguimos ganhando menos e não estamos em profissões emergentes. Então, se não estamos em profissões emergentes, nós não estamos sendo protagonistas, né, em determinadas esferas de profissão. Ok. Então, vamos lá. O que o LinkedIn diz? Eu trouxe 2 plataformas de carreira e tecnologia para a gente falar um pouquinho mais. Então, o LinkedIn diz que não estamos lá. Esses dados que eu mostrei anteriormente para vocês, que é do Global Gender Gap Report, eles fizeram pesquisa juntamente com o LinkedIn. Então, aqueles fatores também foram medidos a partir da plataforma de carreira. Então, essa daqui é uma notícia da UOL, de março de 2020, onde o fundador do LinkedIn diz que há uma grande disparidade de gênero realmente em profissões emergentes e os homens estão lá mais do que as mulheres. Então, segundo o fundador da LinkedIn, as mulheres estão sendo atropeladas nestas formações. E aí, continuando a matéria, eu coloquei aí um destaque para vocês verem esses 2 parágrafos, onde ele diz: e se nada for feito para interromper o curso, a tendência é que tal abismo de gênero se alargue, como ocorre há pelo menos 15 anos, mostra o levantamento do LinkedIn. Ou seja, há 15 anos já não estamos em profissões emergentes. Então, não é de ontem, não é agora. Então, já tem 15 anos e isso provavelmente vai perdurar. Então, olhando para os empregos emergentes, o que eles chamam de empregos emergentes? São os que são mais qualificados no futuro, com maiores salários, que dão maior controle de carreira, mais protagonismo, mais projeção, enfim. Então, estas são as profissões emergentes, e aqui a gente está falando mais em tecnologia. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico, que quem assistiu a palestra da Carla ontem também teve acesso a esse gráfico, que tem a ver com aquela manchete que eu mostrei antes para vocês, né? Que entre 100 pessoas, apenas 5 são mulheres. E onde que isso acontece? No Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, na profissão de cloud computing, computação em nuvem, as mulheres são apenas 5 em um conjunto de 100 pessoas. E se a gente reparar bem nas 3 primeiras profissões, a gente tem computação em nuvem, engenharia, dados e inteligência artificial. E em todas elas, no Brasil, as mulheres são minorias. E se a gente olhar os países ao lado, no caso Austrália e Argentina, a gente observa que isso é uma tendência global. Não é simplesmente uma tendência Brasil, é uma tendência global. Outra plataforma que eu trouxe para vocês para a gente analisar é o GitHub, que o GitHub, a gente pode falar que é uma plataforma de carreira, porque há muitas pessoas que recrutam, né, a partir do GitHub. Isso também eu achei super interessante ontem, o keynote da Melissa,
A Melissa comentou sobre a questão do GitHub, que é utilizado para recrutamento, e que isso isso é muito enviesado, né? Isso é muito complicado usar o GitHub para isso. Mas o que eu trago para vocês do GitHub é uma pesquisa feita por, se alguém tiver interesse sobre pesquisa, aqui embaixo tem o nome dos autores, né, da pesquisa, e esses investigadores, eles ficaram 7 anos investigando o GitHub. Durante 7 anos, investigaram 10 milhões de perfis, e ao fim desses 7 anos, eles chegaram à conclusão que as mulheres que estão na plataforma do GitHub, elas têm mais sucesso em suas carreiras quando elas adotam padrões de comportamento masculinos, ou então quando elas não se identificam como mulheres. Então, se elas não se identificam como mulheres na plataforma do GitHub, elas receberão mais colaboração nos seus códigos. E é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva. Aí vocês podem perguntar, mas o que a gente pode fazer para mudar isto? Bom, o que pode ajudar hoje eu trouxe aqui esses 3 tópicos, que o que pode ajudar é promover mais skills para as mulheres. Realmente tem que ter mais habilidades para as mulheres. O que o PyLadies, por exemplo, faz hoje é muito interessante em capacitar as meninas para que elas aprendam uma linguagem de programação e elas tenham destaque em suas carreiras. Então, mais skill para as mulheres é interessante. As empresas têm que ter diversidade na contratação e deve haver uma cultura de inclusão de trabalho nas organizações. Isso ajudaria muito para diminuir essa lacuna de gênero que a gente observa pelos números e pelos que os relatórios dizem. E aí entra exatamente o que eu estou a estudar no meu doutorado. Eu estou a estudar a lacuna de gênero, mas eu não estou a estudar em todas as áreas, porque existe essa lacuna em várias áreas. Eu estou a estudar apenas na STEM, que é na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, onde eu estudo a subrepresentação nessas áreas. E o que eu estudo? Eu estudo a influência que ser mulher pode causar em um grupo de estudantes que estão matriculados em ciência da computação, informática, sistemas de informação, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. Então, eu estudo todas essas áreas para entender como é que as meninas que estão matriculadas se percebem enquanto estudantes de um curso de tecnologia e tudo que acontece em volta delas. Então, eu estudo se a percepção da tecnologia é vista como um campo apenas para os homens, se modelos que reforçam estereótipos são seguidos, se há encorajamento parental ou outros fatores. E aí, o que eu cheguei à conclusão até agora? O problema está em muitos lugares, não está apenas no lugar. E o problema principal, eu diria que são os estereótipos. São estereótipos em todo lugar. Mas e que estereótipos são esses? Bem, são vários. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Ontem eu fiz uma pesquisa no Google para colocar aqui na apresentação, e eu pesquisei por brinquedos para meninas, brinquedos de meninas. E aí, como vocês observam na tela, é um mundo muito cor-de-rosa, né? É um mundo muito cor-de-rosa, onde a gente vê que os brinquedos de meninas são bonecas ou são coisas de casa. E aí eu fiz essa pesquisa também em inglês. E aí eu descobri que não muda muito. Então, se você for pesquisar em qualquer idioma, quando aparecer brinquedos para meninas, vai aparecer isto. Né? Então, é tudo muito cor-de-rosa, é tudo muito cuidar da casa, ou então muito de cuidar da beleza. Né? Então, a gente vê aqui que tem secador de cabelo e por aí vai. E eu fiz a mesma pesquisa para os meninos. Né? Brinquedos para meninos, também coloquei em inglês e português, e a gente observa que é um mundo muito colorido, é um mundo cheio de possibilidades, é um mundo ilimitado. Né? Então, a gente vê aqui, na outra página tem brinquedos de meninos, a gente vê avião, a gente vê carrinho, enfim, a gente vê o mundo inteiro. Então, quando a gente pesquisa alguma coisa das meninas, é um mundo limitado. Quando a gente pesquisa uma coisa para os meninos, é um mundo muito colorido e ilimitado. Isso que a gente chama de estereótipos. Esses estereótipos, eles podem ter a ver com os algoritmos, que na hora que coloca o gênero feminino, vai trazer coisas que o algoritmo acha que é de menino, de menina, no caso, boneca, cuidar da casa, enfim. E também a partir das pessoas, por exemplo, que criaram esses anúncios e colocaram suas hashtags, e aí colocaram lá que, por exemplo, o carrinho é para menino, mas não é para menina, e não colocou lá
um indexador para que aquele avião fosse encontrado como um presente para uma menina. Isso é o que a gente chama de estereótipo de gênero. O estereótipo de gênero são preconceitos do que você acha que o gênero tal vai gostar ou tem que fazer, e o gênero tal vai gostar ou tem que fazer. Então, isso a gente observa que vem desde a infância. Então, eu descobri que essa lacuna de gênero, ela tem a ver com essa questão dos estereótipos, mas tem a ver também com outras coisas. E quais são as outras coisas que eu consegui descobrir com essa pesquisa até o momento? Bom, há uma crença que os homens são melhores que as mulheres em matemática, e aí, vendo a palestra do Jerônimo, isso veio muitas coisas na minha cabeça, que a forma como ele mostrou de ensino de matemática é uma forma muito interessante, que realmente é a forma como matemática deveria ser ensinada nas escolas, mas hoje não é ensinada assim. Então, quando você vai ensinar, por exemplo, o que são números racionais, o número racional é racional porque ele é racional. Enfim, e há uma crença que os homens são melhores que as mulheres em matemáticas, inclusive crença a partir de alguns professores. E esses professores recompensam mais os meninos do que as meninas na matemática. Essa pesquisa minha do doutorado, que eu pesquiso por que existe essa lacuna de gênero nessas áreas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que acaba influenciando nas carreiras no futuro, eu cheguei à conclusão, na verdade, eu fiz uma pesquisa, e os professores realmente recompensam mais os meninos. Algo também que a gente vê, no caso, essa minha pesquisa ela é toda no contexto escolar. Então, existe essa defasagem na profissão, mas o que se pode fazer para melhorar, além daqueles 3 itens que eu falei, das skills, da inclusão e do time diverso, é voltar um pouquinho e ver como o que está acontecendo na educação nas escolas. Então, como está acontecendo na educação na escola é desse jeito. Os meninos são mais recompensados que as meninas, as mulheres elas são mais voltadas para a atividade do cuidar, elas são mais motivadas para questões da atividade do cuidar. As mulheres são da esfera privada e os homens são da esfera pública, significa que, por exemplo, não existe tecnologia separado de política. Isso é algo que não existe. Não adianta, eu vou montar uma comunidade e trabalhar só com questões tecnológicas com as mulheres, ou criar um evento e colocar slots para que as meninas deem palestras. Isso ajuda, mas só que tecnologia ela está aliada à política. Então, por exemplo, é muito importante ter empoderamento político das mulheres e é muito importante ter uma representatividade feminina na política. Por quê? Como é que a gente vai mudar, por exemplo, um projeto curricular pedagógico de uma escola se não tiver a política pública? Né? Então, eu como professora faço alguma coisa, né, enquanto professora, mas o meu colega já não vai fazer porque não há uma política pública ou uma política que venha de cima para baixo que diga, olha, você tem que trabalhar matemática agora, porque você tem que ensinar matemática de um jeito que tanto menino quanto menina aprenda. Né? Então, essa questão da esfera pública significa que as mulheres elas têm que sair do lar e realmente para cargos de liderança e pensar políticas públicas e mudanças para as mulheres. A Carla falou ontem na palestra dela que, por exemplo, a maioria dos profissionais que trabalham com inteligência artificial são homens. Né? Então, os homens eles criam algoritmos que, ao final das contas, realmente para os seus próprios interesses. Então, para que realmente exista a equidade, é preciso que numa esfera maior existam homens e mulheres para que eles possam pensar para homens e para as mulheres. E a gente, se vocês não entenderem, a gente pode conversar depois no Discord mais um pouquinho sobre isso. Mas é o que eu tenho descoberto na minha pesquisa até então. E, além disso, essa lacuna de gênero na STEM, ela não tem apenas como o estereótipo como um dos fatores, ou a questão da escola, como é que se ensina matemática na escola, ou quais as profissões que você apresenta para as meninas, é um contexto muito maior. O que pode explicar essa lacuna de gênero tem a ver com fatores familiares, fatores escolares, fator individual, fator dos colegas, da sociedade e dos livros didáticos. Não vai dar para falar sobre cada um, mas eu vou escolher aqui 2 vou escolher 3 aqui para falar para vocês com mais aprofundamento. O fator individual, ele tem a ver com a questão do autoconceito acadêmico.
O autoconceito acadêmico diz respeito a como eu me enxergo como capaz na minha profissão ou na escola. Autoconceito acadêmico significa o quanto que eu acho que eu sou boa em matemática. Então, a pesquisa que eu tenho feito até agora mostra, por exemplo, que as meninas, elas têm um baixo autoconceito acadêmico quando, por exemplo, é uma questão relacionada à matemática ou quando é para se aplicar uma vaga de emprego. Se a vaga de emprego pede 10 requisitos e ela tiver 7, a mulher ela não aplica aquela vaga. Então, existe um fator individual que atrapalha muito e corrobora com essa lacuna de gênero, podemos dizer assim. A questão dos colegas, que tem a ver com a representatividade, que é os pares. Então, quando você tem uma comunidade que pensa como você, é mais fácil você acabar desenvolvendo habilidades que aquela comunidade trabalha. E a questão dos livros didáticos, na escola principalmente, as mulheres, elas não são protagonistas na maioria dos livros. Então, desde a escola, a mulher já se vê em situações de não protagonismo e isso acaba afetando a carreira. Para vocês terem uma ideia, existe uma coleção de história chamada História, Sociedade e Cidadania. É uma coleção de história onde existem 859 personagens. Desses 859 personagens, apenas 70 são mulheres. E é um livro que fala de história. Então, isso tem muito a ver com a invisibilidade. Então, onde estão as mulheres ao longo do tempo e o que elas fizeram não é contado nas histórias, na escola, não é contado na escola. Então, né, nessa coleção que tem 859 personagens e 70 são mulheres, todas essas mulheres estão em caixas de rodapé, ou em notas de rodapé, ou nas caixas laterais, estão fora do eixo central da narrativa, e geralmente elas são... como posso dizer, elas são referenciadas como mulher de tal, filha de tal, filha do príncipe, enfim. Então, a forma como a história conta também corrobora com a não identificação da mulher em atos de protagonismo. A gente vê, por exemplo, na tecnologia, o exemplo da Ada Lovelace. Eu tenho alunas que até ano passado não sabiam, que fazem computação, que não sabiam quem foi Ada Lovelace, por exemplo. Então, é necessário contar essas histórias também, porque representatividade importa, e representatividade tem um fator muito forte no que as meninas querem ser no futuro, por exemplo. E na minha pesquisa, além de eu estudar todos esses fatores que eu mostrei para vocês no slide anterior, eu estudo um conceito de alfabetização científica, que eu descobri ao longo dessa pesquisa, que significa que alfabetização científica é o mesmo de letramento científico, literacia científica, como vocês podem querer falar. Então, alfabetização científica é eu entender a ciência, eu saber o que é ciência, eu saber falar sobre ciência. Se eu tiver, por exemplo, num grupo de amigos e resolvemos falar sobre astronomia ou sobre planetas, eu sei o que é aquilo e eu sei falar sobre aquilo. Então, se eu sei falar disso, eu sou alfabetizada cientificamente. E eu descobri que no Brasil, no ensino fundamental, a maioria das meninas, elas não são alfabetizadas cientificamente ao mesmo ponto dos meninos. Talvez a questão lá dos brinquedos explique isso um pouco. Então, eu estudo uma fonte documental que é chamada de PISA. O PISA é um exame nacional que acontece com alunos do ensino médio, meninos e meninas, e esse exame, ele mede o quanto que aquele adolescente é alfabetizado cientificamente ou não. Então, eu estudo isso aliado àqueles fatores que eu mostrei para vocês. E descobri que na verdade, existem vários estudos que provam que quanto mais alfabetizada cientificamente uma pessoa for, mais interesse ela vai ter em seguir uma carreira científica. Então, as meninas não seguem tanto a carreira científica porque elas não são tão alfabetizadas cientificamente quanto os meninos. E aí, isso é um problema lá da escola, e o PISA identificou isso nos últimos anos. Então, apesar das meninas serem melhores em leitura, os meninos são melhores em matemática,
e os meninos também são melhores em ciências. Então, isso acaba fazendo com que eles escolham mais profissões, mais carreiras de ciência. Então, entre os meninos com melhores desempenhos em matemática ou ciências, esse dado aqui é um dado do Brasil, cerca de 1 em cada 3 acredita que quando chegar aos 30 anos estará trabalhando em engenharia ou como cientista. Entre as meninas, a expectativa é bem menor, dado que apenas 1 em cada 5 esperam o mesmo. Então, a questão da profissão se começa a delinear bem antes, bem na escola, e o que a gente vê com as que conseguem, com as meninas que conseguem chegar a uma carreira de tecnologia, é que algumas continuam, mas algumas desistem. E aí, entra outros fatores, que também é o fator família, lar, casamento e maternidade, né? Então, descobri também essa questão do que os alunos, os meninos recebem melhores notas que as meninas, que eu já tinha comentado antes. E o que acontece hoje é que ainda existe muito desconhecimento sobre mulheres cientistas, então as meninas, elas não têm modelos que elas possam se espelhar, que sejam representativos e que façam com que elas queiram seguir determinadas carreiras. Então, na pesquisa que eu estou a fazer agora, eu falei com algumas meninas de uma universidade brasileira que estudam sistema de informação, engenharia elétrica, engenharia civil e afins, e algumas delas, por exemplo, chegaram à universidade porque tiveram uma professora pela qual elas se espelharam e resolveram seguir. Então, representatividade importa. Algumas resolveram ir para a carreira da tecnologia porque houve um incentivo familiar, né? Um incentivo parental, isso também importa. E algumas, quanto mais conhecem mulheres cientistas, mais acham que é realmente possível ser cientista. Porque quando você não sabe que pode ser, é mais fácil que você não seja, né? Então, o que a gente tem para hoje é que há um desconhecimento sobre mulheres cientistas, uma falta de modelos, uma representatividade baixa, como os próprios relatórios mundiais dizem. As mulheres que já estão em carreiras de ciência e tecnologia, principalmente na academia, elas são, em sua maioria, segundo autor na publicação de artigos. Então, ser segundo autor pode ser que você não seja encontrado em alguns motores de busca, né? Então, alguns motores de busca procuram pelo primeiro autor. Existem alguns artigos que são publicados, por exemplo, que tem 15 autores. Então, geralmente, as mulheres elas aparecem lá depois do quinto, do sexto autor. Então, elas são sempre coautoras. Então, faz com que elas sejam invisíveis com relação a isso. E uma das áreas onde menos se publica, onde menos tem mulheres que publicam artigos, é exatamente na área da tecnologia. Agora, com a pandemia, né, 2020, isso piorou bem mais, porque as mulheres agora têm os filhos em casa, então elas escrevem bem menos. Então, durante esse ano de 2020, os homens conseguiram produzir mais do que as mulheres em termos de pesquisa. Então, isso só faz com que o gender gap aumente e a invisibilidade ela continue do jeito que já vem em alguns anos. Aqueles 100 anos que eu comentei antes, que os relatórios dizem que vai mudar, só vai mudar daqui a 100 anos, a gente só vai encontrar equidade de gênero daqui a 100 anos, isso é uma média global. Mas quando a gente fala de Brasil, isso pode ser 257 anos. Então, são informações bem tristes, né? Não queria dar essa informação, mas é mais ou menos isso. E enquanto não mudarmos aqueles 4 itens, que é a questão do empoderamento político, participação econômica, oportunidade, além da educação e da saúde, esse quadro vai ser muito, muito difícil de mudar. Principalmente a questão do empoderamento político, porque precisamos de políticas públicas também para ter mais vagas para mulheres, ter mais capacitação para mulheres, diminuir os preconceitos que a gente vê que tem nas plataformas, nos algoritmos,
diminuir os estereótipos e descobrir que existem muitos relatórios que dizem o que a gente tem que fazer. Só que isso tem sido feito, mas o gender gap continua. Então, hoje, eu estudo uma realidade escolar no Brasil, para entender como é que aquela realidade escolar funciona, porque isso muda muito geograficamente. Se vocês terem, por exemplo, essas profissões emergentes, no Brasil é mais ocupado por homens, mas se a gente for ver em Singapura, Estados Unidos, Índia e na Itália, existem muitas mulheres trabalhando nessas profissões. Então, as questões políticas, culturais, sociais e geográficas, elas também têm muito impacto nisso. Então, é algo bem complexo, porque é um conjunto de fatores que a gente tem que ter em atenção para realmente as pessoas que querem trabalhar para diminuir a disparidade de gênero têm que pensar em todo esse contexto. E aí eu coloquei aqui para terminar que a realidade não é igual em todo lugar, então as intervenções também devem levar isso em consideração. E obrigada, e estes são os meus contatos. E espero que tenha ficado o áudio bem, gente. E é isso. Incrível, incrível, Salete. Ainda sobrou um tempinho para as perguntas, então. Acho que eu vou tentar pegar aqui. Vamos ver. Olha, eu estou no chat errado aqui, já ia fazer besteira. Foi emoção, né? Tem que ser com emoção a apresentação. Foi com emoção, mas foi excelente. Você conseguiu retomar muito bem. O pessoal está digitando aqui. Sarah, você comentou agora da produção científica em 2020, né, que já tem dados mostrando que os homens têm já uma participação mais relevante devido ao contexto social, né? Não foi isso que você trouxe? Sim, porque com a pandemia as mulheres ficaram mais em casa também, né? Então, se a mulher é mãe, esposa, enfim, então faz muitas coisas ao mesmo tempo e acaba deixando alguma coisa de lado. Então, as pesquisas já indicam que realmente teve uma queda muito grande de produção feminina esse ano. É curioso, porque teve uma matéria jornalística que eu assisti da vacina de Oxford, que tem uma brasileira que ela é coordenadora, né, em uma das frentes da produção da vacina, e por ela estar nesse limite, e ela estava na coordenação já de uma pesquisa dessa, a reportagem mostrou lá que o marido estava em casa com um filho que eles tinham acabado de ter recentemente, mas que foi no limite, assim, ela tinha que estar na coordenação, é um momento de guerra, né? Mas sim, imagina quantas coordenadoras como ela, que não está numa frente Covid-19, né, pararam de liderar os seus laboratórios para um contexto familiar, isso aí que eu achei curioso mesmo. Pois porque também são muitos recortes, não é somente o recorte de gênero, tem o recorte também de raça. Então, é muito interessante essa pesquisa, porque quando você vê uma mulher branca, ela produz aqui. Se ela for branca com filhos, ela produz aqui. Se ela for negra, ela reproduz menos do que uma branca sem filhos. E se for uma negra com filhos, aí é que produz menos mesmo. Então, é super interessante quando você vê essas pesquisas com esses recortes. Então, muda, modifica, não é só ser mulher. Né? Então, hoje eu estudo a questão só do gênero. Então, se eu fosse ver outras questões, outros recortes, seriam tipo umas 3 teses para fazer. Mas, enfim. Incrível, não. Muito obrigado pela sua palestra. O pessoal está comentando bastante aí no Discord, você já está vendo, né? Eu perdi o link, vou entrar já lá. Tá, depois você entra lá e muitos feedbacks ótimos, acho que você vai gostar. E, Salete, assim, o seu conteúdo que você trouxe para Python Brasil é de uma contribuição enorme, assim, eu fui privilegiado de estar aqui como host seu. Muito obrigado, que você retorne na Python Brasil, que vai ter ano que vem, acredito, em Caxias do Sul, a gente vai estar lá no pavilhão, e que você retorne e traga os resultados lá da sua pesquisa também, tá? Então, muito obrigado pela sua palestra mesmo. Tá ok. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.
Fiz tudo errado. Primeiro eu fiquei congelado esperando se fale terminar a transmissão, depois eu comecei a falar desenfreadamente no mudo. Mas é porque eu preciso dar um aviso. A gente vai fazer uma pausa agora, que está prevista no cronograma. A gente volta às 18h20 com mais trilhas, né? Tem keynote mais tarde, então fiquem aí. Bebam água.